Olá pessoal, voltamos com mais uma videoaula de matemática, certo? E hoje vamos dar continuidade com o nosso conteúdo de frações. Vimos na aula passada como identificar uma fração, como se lê uma fração e hoje vamos aprender como fazer comparação de frações, ok? Vamos lá. Comparando frações com denominadores iguais e frações com numeradores iguais. Então, essa primeira parte vocês têm que atentar a isso. Primeiro, vamos comparar frações com os denominadores iguais, que é o denominador é o número que fica embaixo, certo? E depois, frações com os numeradores iguais, o número que fica em cima. Então, temos aqui o nosso primeiro exemplo. Observe essas duas frações, 3/4 e 1/4. Vou passar elas para aqui. 3/4 e 1/4, certo? O que elas têm em comum? Faltou aqui a interrogação. O que elas têm em comum? Ou seja, o que uma tem que a outra também tem? O denominador. Os denominadores delas são iguais. Aqui tem 4 e aqui também tem 4. Outra pergunta. Qual delas você acha que é maior? Quem é maior? 3/4 ou 1/4? Então, podemos resolver isso fazendo a comparação dessas duas frações. Só que, como é que eu vou comparar essa fração? Para vocês visualizarem melhor, eu vou fazer o desenho dessa fração e o desenhozinho dessa fração. Olha só. Eu sei que a fração 3/4 é quando eu tenho um todo dividido em quantas partes? Em 1, 2, 3, 4. Um todo dividido em 4 partes. E quantas partes eu vou pintar? 3 partes. Então, vou pintar essa e essa, certo? Pronto. Eu já tenho aqui 3/4 e o desenhozinho dela. Agora, eu vou para outra fração, 1/4. Essa fração aqui, vamos fazer a mesma coisa. Como o denominador é igual, eu sei que eu vou ter um todo, da mesma forma, um todo, dividido em quantas partes? Em 4. Em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. 4 partes. Só que aqui, ele diz que está quantas partes pintadas? Uma parte. Então, eu vou pintar uma parte. Agora ficou fácil, né, gente? Comparar essas duas frações para saber qual delas é maior. Qual é maior? 3/4, ou seja, 3 partes de 4 ou apenas uma parte de 4. Visualizando, eu já sei que 3/4 é maior. 3/4 é maior que 1/4, não é isso? Então, toda vez que os denominadores forem iguais, anotem aí, quando os denominadores forem iguais, a fração maior vai ser sempre a que o numerador for maior. Eu vou escrever isso aqui para vocês anotarem, certo? Quando os denominadores forem iguais, a fração maior será
aquela que o numerador for maior também. Então, como 3 é maior que 4, ou seja, eu vou ter 3 partes de 4, então eu sei que 3/4 vai ser sempre maior que 1/4, porque nessa outra eu só vou ter uma parte, certo? Então, da mesma forma, se eu colocasse um outro exemplo, colocar aqui do lado, qual das duas frações é maior, certo? 5/8 ou 7/8? Qual é maior? 5/8 ou 7/8? A tia falou que quando os denominadores forem iguais, a fração maior vai ser aquela que o numerador for maior. Então, qual é maior, 7 ou 5? 7. Então, eu já sei que 7/8 vai ser maior que 5/8, certo? Lembrem disso. Vamos agora para o outro caso, que vai ser quando os numeradores forem iguais. Deixa eu apagar aqui, para vocês não confundirem. Aqui nesse outro caso, eu vou fazer o desenhozinho também. Eu tenho a fração 5/6 e a fração 5/8. Da mesma forma, o que é que elas têm em comum? Dessa vez, elas não têm em comum os denominadores, e sim os numeradores, olha só. Essa aqui tem 5 no numerador e essa aqui tem 5 também no numerador, certo? Agora, qual delas você acha que é maior? A segunda pergunta. Podemos resolver isso como? Comparando as duas frações. Então, eu vou fazer aqui também o desenhozinho. Eu tenho um todo, fazer em círculo. Eu vou dividir esse todo em quantas partes? Em 6. Calma aí, vou deixar bonitinho. Um todo dividido em 6 partes. Quantas partes pintadas? 5. 1, 2, 3, 4, 5. E essa aqui? Um todo dividido em quantas partes? Em 8. Em 8 partes iguais, certo? Dessas partes, quantas pintadas? Da mesma forma. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só que observem que na primeira fração, eu dividi o todo em 6 partes e pintei 5. Quantas partes sobraram? Uma parte sobrou sem pintar. Já nessa outra fração aqui, eu tenho um todo dividido em 8 partes. Quantas partes pintadas? 5 também. Só que quantas partes sobraram nessa fração? 1, 2, 3. Sobraram 3 partes pintadas. E na primeira fração só sobrou uma parte. Então, qual delas foi maior? Ou seja, qual preencheu mais os espaços? A primeira ou a segunda? A primeira, certo? Então, quando eu tiver os numeradores iguais, certo? E denominadores diferentes, a fração maior vai ser sempre aquela que o denominador for menor, certo? Porque se eu dividir um chocolate para 2 pessoas, certo? E se eu dividir esse mesmo chocolate para 4 pessoas, as pessoas vão ganhar mais chocolate na primeira divisão ou na segunda divisão?
vão ganhar mais chocolate na primeira divisão, porque eu só dividi para 2. Como na segunda divisão eu já dividi para 4 pessoas, ou seja, eu dividi para mais pessoas, então a quantidade de chocolate vai diminuir, certo? Então, é por isso que quando o numerador, quanto maior for o numerador, menor será a fração, certo? Então, eu vou anotar isso e vocês vão anotar no caderno de vocês. Olha só, quando os numeradores forem iguais, quando os numeradores forem iguais e os denominadores diferentes, e os denominadores forem diferentes, a fração maior será aquela que o denominador for menor, certo? Outro exemplo para vocês não confundirem. Vou colocar aqui. Se eu tenho a fração 4/6 e a fração 4/9, qual vai ser a maior? A maior vai ser 4/6, porque eu vou ter 4 dividido apenas para 6. Na segunda eu já vou ter 4 dividido para 9. Então as partes vão ser menores, certo? Por isso que quanto menor for o denominador, maior será a fração. Então 4/6 é maior que 4/9, ok? Vamos agora para o próximo. Aí agora vocês vão me perguntar: ô tia, a gente já viu como é que a gente compara quando o denominador é igual e quando o numerador é igual. E quando os dois forem diferentes? Agora a gente vai aprender agora. Como é que a gente vai comparar quando os denominadores e os numeradores, ou seja, os dois, forem diferentes? Olha só. Frações com numeradores e denominadores diferentes. Aí tem aqui, qual é a maior fração? 3/4, tem aqui 3/4, ficou apagadinho, ou 5/6. 5/6, certo? Como é que eu vou comparar se elas têm o numerador diferente, o denominador diferente, tudo diferente? Então, para compará-las, primeiro devemos reduzi-las ao menor denominador comum. Vem aí o famoso MMC, por isso que é um assunto muito importante que vocês não podem esquecer, certo? Vamos ter que tirar o mínimo múltiplo comum desses dois denominadores para só assim podermos comparar as duas frações. Porque dessa forma que elas são apresentadas, fica muito difícil da gente comparar. Então, já está aqui a continha. O MMC de 4 e 6. Vou fazer aqui por cima para vocês enxergarem melhor. Eu vou dividir por quanto? Qual o primeiro primo que a gente divide? O primeiro primo é 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2, 3. Qual o primo que eu vou dividir agora? A tia tem 2, ainda continua dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1. Eu posso dividir 3 por 2? Não. Então eu repito o 3. Qual o próximo primo?
Continuo por 2? Não. O próximo primo é 3. Então, 3 dividido por 3, aqui já está 1, sobra 1. Então, o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC, vai ser a multiplicação dos primos, né? Isso dos fatores primos. 2 vezes 2 vezes 3, que dá quanto? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser 12. Então, vamos pegar primeiro a primeira fração, 3/4, colocar no denominador comum, que é o 12, certo? E como é que a gente faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, lembram? 12 dividido por 4, não é isso? Que dá 3. Colocar aqui, 12 divide por 4 e depois multiplica por 3. 12 dividido por 4 dá 3. Quando multiplicar por 3 dá 9. Repete o 12. Agora vamos para outra fração. 5/6. 5/6 coloca no denominador comum. Qual foi o denominador comum que a gente achou? 12. Faz a mesma coisa, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 12 dividido por 6 e depois multiplica por 5. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10 sobre 12. Pronto, eu encontrei duas frações equivalentes com o denominador comum, ou seja, com o denominador igual. Agora, tia, ficou fácil comparar as duas frações, não foi? Porque eu já sei comparar a fração com o denominador igual. Quando a fração tem o denominador igual, qual é a maior? Aqui o número de cima for maior. Então, qual é o maior? 9/12 ou 10/12? Então, eu sei que a maior vai ser 10/12. Por quê? Porque 10 é maior do que 9, certo? Então, eu sei que 10 sobre 12 é maior que 9/12. Então, lembrando, quando as frações têm numerador e denominador diferentes, temos que reduzi-las ao menor denominador comum, ou seja, tirar o MMC, certo? Vamos para o próximo agora. Esse exemplo temos aqui, compare as frações. Essa comparação de frações, vocês vão ver se o numerador ou se o denominador é igual. 7/9 e 2/3. Eu tenho numerador igual? Não. Tenho denominador igual? Também não. O que é que eu faço? Tiro o mínimo múltiplo comum. Vou fazer aqui 9 e 3. Eu vou dividir por quanto? Vou dividir por 3, não é isso? Porque o primo que divide os dois é o 3. 9 dividido por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Continuo dividindo por 3. 1 e 1. 3 vezes 3 dá 9. Então, o denominador comum vai ser 9. Como essa fração já tem 9, aqui então ela permanece a mesma, 7/9. Já a outra fração, 2/3, vamos deixar ela com o denominador comum. Fazer aqui 2/3, aí coloca aqui o 9. Como é que a gente faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 9 divide por 3, depois multiplica por 2. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Então, vai ficar
6 sobre 9. Agora ficou fácil comparar as duas frações, porque como elas têm o denominador comum, então 7 nonos, ele vai ser o quê? Maior que 6 nonos, não é isso? Aqui, nesse outro exemplo, tia, vocês vão fazer a mesma coisa. Tirar o mínimo múltiplo comum de 2, 4 e 8, reduzir todas essas frações ao mesmo denominador, certo? E depois fazer a comparação das frações. Essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem em casa e a gente vai corrigir no plantão de dúvidas, certo? E qualquer dúvida, anotem para a gente tirar no plantão, certo? Aqui temos um joguinho que vocês vão confeccionar, certo? Eu vou deixar o download da imagem com a Andrea para ela passar para o grupo dos pais de vocês. Vocês só vão o quê? Imprimir essa folha, colar numa cartolina e recortar as peças do dominó. Como é que joga, tia? É um dominó normal, só que vocês vão encaixar a pecinha na fração certa, ok? Vocês vão encaixar, olha só. Eu tenho aqui em cima, qual é a fração que eu tenho aqui em cima? O meio. Eu vou encaixar o meio em qual pecinha aqui? Aí vocês vão procurar aqui. Onde é que tem um meio? Aqui, tia, um meio, olha só. Vocês vão encaixar sempre a fração com a figura correspondente à fração. Vocês vão jogar com quem? Com a pessoa do seu convívio social, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu primo, com aquela pessoa que você convive. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão confeccionar, gravar um videozinho bem curtinho de 30 segundos, jogando, e marcar o Instagram do Colégio Ômega, certo? O que é que vale, tia? Vale pontuação extra no final da terceira nota, certo? Então, vocês vão confeccionar, vão jogar, gravar o videozinho, ou então quem não quiser gravar o vídeo, tira foto, certo? Pode tirar foto, marcar o Instagram da escola e eu vou anotar todo mundo que fez, ok? Agora vocês vão fazer a atividade da página 164 do livro didático de vocês, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, certo? Então, obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.